Vamos que vamos, fala aí. Esse tema aqui está meio conexo com o que a gente falou no domingo passado, né? Sobre esse Jesus cósmico que redime o universo, que é a palavra de Deus Todo-Poderoso, né? É a manifestação Sim, de Deus sim, em sim, sim. nós. Só uma coisa antes, Alan falou aqui que mais de um som está bom, show. O pessoal vai falando aí se tá bom, tá? Que a gente tá por uma outra plataforma aqui, vai dizendo se tá bom. Show. É interessante isso que tu falou, que onde a gente estava até discutindo naquele dia lá no grupo, mais você e Alan do que eu, porque ainda não tinha conseguido entender direito a lição. É um negócio bem. Aquela lição específica foi um negócio bem diferente, assim, porque levou a gente a questionar se Cristo ele redimiu só os homens ou a natureza foi junto. Foi. Aí eu li lá um texto de Colossenses, falou que ele reconciliou consigo todas as coisas. Não estava escrito lá os homens, né? Exatamente. E justamente essa questão da reconciliação é que o autor ele vai trazendo aqui nos primeiros, na introdução da lição, que ele diz que muito se pensa, né? E eu admito que eu sou uma dessas pessoas, que o pensamento central de Paulo é essa doutrina da justificação pela fé, né? Ah, Que não está errado, porque assim, uma não anula a outra, mas ele traz aqui a questão da doutrina da reconciliação. Ele ah, meio que expande, né, esse pensamento da reconciliação da doutrina da justificação pela fé, né? exatamente. E É. o legal é que, assim, é, como você falou, uma não anula a outra, elas trabalham em conjunto, cara. Eu percebo essa, que a gente vai falar hoje, né? Essa doutrina da reconciliação, Jesus, amor, amiga, é justamente o que o autor vem falando. Ele é aquela mão que a gente não conseguiria, por exemplo, conseguir ter essa amizade com Deus pela nossa força, pelos nossos méritos. Ele é justamente essa pessoa. Como se aquela brincadeira de criança, sabe? De dar o dedinho um pro outro. E é como se o nosso dedinho fosse cortado. E isso ele Sim, faz sim. isso por nós e cria, dá essa possibilidade de reconciliação, essa ideia de da gente ter esse relacionamento de novo com o pai. Sim, sim, e essa questão da amizade que tu falou, uma das primeiras coisas que ele traz aqui na lição é que o homem tem uma inimizade com Deus, Aham. né? O homem, no caso, o homem não regenerado, ele tem essa inimizade com Deus. Aí, eu até quando eu estava estudando, né, lá na internet, encontrei essa questão da enrolei aqui, questão da inimizade, que assim, ele, a gente fala, Deus é amor, né? Deus é amor, ele ama todos nós. Mas que ele traz aqui não é uma questão sentimental, né? Aham. Não é uma questão que Deus odeia a gente, não. Ele odeia o pecado, né? É igual, por exemplo, nossos pais nos amam, mas eles não vão concordar com nossas atitudes erradas, né? Por mais que ele nos ame. E Deus tem um outro quesito, porque ele é 100% santo, né? Então ele nunca vai poder compactuar com isso, né? Aham. Por mais que ele nos ame. Tem até uma frase clichê, né? Deus é um pecador, ele odeia o pecado, né? Uma frase bem clichê que tem aí pela internet. E o maneiro que o ator da revista ele fala um pouquinho dessa parada. Ele usa os dois extremos e mostra que os dois estão errados. Por exemplo, tem gente que acha que pelo fato de Deus ser amor, ele é aquele carinha lá, barbudo, ou eles comparam até com o Papai Noel, né? Que ele te dá aquilo que você quer, e aquele personagem do conto de fadas, e ele vai massagear o seu ego. E tem outras pessoas que pregam somente essa parte da ira, né? De Deus castigar e aquele Deus mau, aquele Deus rancoroso e ferrenho com as pessoas, só que é totalmente o contrário dos dois.
é esse Deus que busca essa reconciliação, cara. O amor de Deus ele se manifesta, ele se revela ainda mais através dessa reconciliação, onde dá o seu filho, ele manda o seu filho unigênito, seu filho único, para se tornar homem e redimir, reconciliar, Pode deixar. e assim glorificar o nome dele e ter aquele relacionamento que a gente tinha antes do pecado. Porque Vai chegar uma surpresa para você, pastor. a inimizade entre Deus e o homem, essa inimizade veio pelo pecado. Não, pode ficar tranquilo, pastor. A treta começa. Sim, sim. Estou tentando abrir aqui a revista que eu baixei. Vamos ler o texto base da lição, que é 2 Coríntios 18 a 20. Se eu não me engano, 2 Coríntios... Calma aí, que eu perdi. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Vamos ler até o 21. E o versículo 20 é bem conhecido, né? Porque já esteve na embaixada, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, né? Vamos lá. 2 Coríntios 5, do versículo 18 até o 21, pelo menos aqui na minha versão, tem como título justamente o Ministério da Reconciliação. Beleza, galera, vamos ler aqui, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aqui tá bem diferente a divisa, mas enfim. Essa questão que era da reconciliação, que eu até tinha colocado aqui mais pro final. Deus, ele mesmo tomou essa iniciativa de nos reconciliar, né? Porque por meio de nós não daria para fazer nada, absolutamente nada. Tem até a falar? Não, tem o texto em Romanos, capítulo 3 de Romanos, vai falar um pouco dessa parada, cara, do que o pecado trouxe. E aí Paulo tá dando introdução lá para aquela galera de Romanos, uma igreja que ele não tinha ainda tido contato, não tinha passado por lá. Então ele começa lá desde o início da ideia do Evangelho de Cristo, que o Evangelho de Cristo veio trazer para nós. Ele vai explicando. E nesse capítulo 3 ele vai falar isso, que o homem ele não consegue se explicar, que os nossos, mesmo a gente querendo fazer o bem, a gente só consegue fazer besteira. Pelos nossos esforços, pelo nosso pensamento, a gente só consegue fazer besteira. E aí a gente vai ver lá no versículo 23, que a gente conhece, Romanos 3, 23, que o pessoal fala bastante que todos pecaram e carecem dessa glória de Deus. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está no farinha do mesmo saco. Todos pecaram e não conseguem chegar-se a Deus pelas suas obras. E essa é o início da inimizade, né? O momento em que Adão e Eva eles decidem pecar, eles pecam, eles transgridem aquilo que Deus tinha colocado para eles. Uhum. Com certeza. E justamente, como a gente falou, né? Essa inimizade, que eu não sei se eu posso dizer, essa inimizade natural existente entre o homem e Deus, né? Começa justamente nessa questão da queda do homem lá no Éden, né? Porque, como a gente falou aqui, Deus, por fato de ser 100% santo, ele nunca vai poder compactuar com o pecado, nem nada do tipo. Exato. E justamente por isso, né, que
ele depois envia Jesus, tomando por uma iniciativa própria essa reconciliação, né? Porque se não fosse por isso também, como a gente até já viu naquela lição da graça e das obras, né? Que a gente já viu, por meio de nós não se poderia ter feito absolutamente nada, né? Tem até acho que é o tópico 3 aqui, que fala, na verdade não é uma pergunta não, mas eu vi isso lá no site da convenção, na videoaula que tem lá. Como desfazer essa inimizade? A resposta é, por nós não tem como, né? Por nós não tem como desfazer, né? Também. E aí, como você falou, essa gente Jesus mandar Jesus Cristo e essa busca de Deus, se a gente parar para pensar no Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus e para essa volta de relacionamento que a gente tinha antes lá da queda, né? Porque Deus, ele ama o que ele fez. Ele ama aquilo que ele criou. Então, a partir daquele momento lá, a gente já vê a demonstração lá, quando ele vai falar algumas paradas para Adão e Eva, ele fala, nascerá um de você que pisará a cabeça da serpente. Aí a gente vê todas as profecias apontando lá para Jesus, para justamente essa reconciliação, cara. Porque, como foi falado, Jesus, ele reconcilia a gente com Deus pelo seu sacrifício. E a ideia é essa, tipo, a gente vê lá, por exemplo, Isaías 53, que Jesus, ele levou os nossos pecados. Aquele momento lá, onde ele está na cruz e clama, Pai, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele está levando consigo, está levando nele todos os pecados da humanidade. E você imagina o peso que isso tinha, velho. Cara, e a gente conhece bastante, a gente sabe, né, que onde há o pecado, Deus não habita. Então, ele carregou os nossos pecados ali e foi naquele momento essa mão amiga para nós que estávamos caídos, para que a gente possa se reconciliar com Deus. E a partir dali, é, aí entra o que a gente vai falar na próxima lição. A gente foi justificado e reconciliado com Deus. E essa, como você falou, essa é a mensagem principal que Paulo traz. Porque se você parar para pensar, cara, o ministério da reconciliação, a reconciliação ela é feita somente por Cristo. Cristo, pelo sacrifício, ele reconciliou. Isso não tinha como a gente fazer, né? Agora, a justificação pela fé, ela vem por esse encontro com a reconciliação, por receber esse evangelho, e aí por crer. Vai entrar a nossa parte, que é o crer naquilo que é anunciado e é colocado nos nossos corações. Mas esse momento da reconciliação é o principal justamente por isso. Por, é, 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 Nós estávamos em pecado, pelas nossas forças a gente não conseguia reconciliar. O nosso dedinho tinha sido arrancado de nós porque a gente não tinha como fazer isso. O que a gente fazia era justamente só o pecar. E aí Jesus Cristo vem para mudar essa história aí de inimizade dos homens com Deus, né? Sim. E Paulo, cara, tu falou de Paulo. Paulo, mais do que ninguém, sabe disso, né? Porque o que é a reconciliação? Se você se reconciliar com alguém, você tá brigado com alguém, você fez muito mal a alguém, você quer fazer as pazes com essa pessoa, né? Paulo perseguia, né? Achava que os cristãos eram uma seita. Perseguia, matava, consentiu na morte de Estevão. Sim. Então, ele sabe, ainda mais porque ele era um exímio conhecedor da lei judaica, né? Ele sabe mais do que ninguém, tem autoridade total para falar sobre, né? Acho que até por isso que foi considerado o ponto central da mensagem dele, porque ele passou por isso. Ele perseguiu, fez muito mal ao povo de Deus, ao povo de Cristo, né? Atentou diversas vezes e ainda assim Cristo fez dele o que a gente vê hoje, né?
Sim, cara. dos maiores nomes do cristianismo que a gente tem, escreveu essas 13 cartas que a E gente aí, tem aqui. e aí a gente vê como é magnífica essa obra de Cristo, né? No próprio, acho que é no capítulo 53 de Isaías vai estar escrito que tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás e povos de todas as nações, línguas adorando o Senhor. E é magnífico, cara. Isso é lindo demais, porque é o que a gente falou. Quando o homem pecou lá o Cristo Cósmico, na outra edição, desencadeou uma parada doida, cara. A Terra começou a dar erva e começou a acontecer algumas paradas loucas que antes não tinha. Então, os malefícios que o pecado trouxe à criação foi tensa demais. E a gente vê até hoje a, a ocorrência do pecado, o que está trazendo. A gente está vivendo, por exemplo, agora, essa pandemia. Não que é, isso aí é resultado de, não sei, uma geração que veio e pecou. Não, isso é resultado da queda lá atrás. Isso é resultado de todos esses sofrimentos que a gente tem durante a vida, a própria morte e doenças é a consequência desse pecado lá original, lá na queda. E Jesus Cristo, ele veio reconciliar isso tudo. Como a gente falou, ele levou o pecado de todos sobre ele e reconciliando assim consigo o mundo e a gente pode ter aquele relacionamento de novo com o pai. E aí a gente vai para aquele momento onde a gente é responsável por aqueles que são filhos, né? Eles são responsáveis por essa divulgação da mensagem da reconciliação, né, mano? Com certeza. Enoque comentou aqui. Não sei se você está vendo os comentários aí. De- Deus se reconciliou com o mundo enquanto ainda éramos pecadores. Deus não nos melhorou para nos salvar. Pelo contrário, ele nos aceitou ainda sendo bosta. Não sei, ainda sendo bosta. É Não, mano. verdade. É por isso Aí, que é pela graça, né, irmão? exatamente, cara. Né? Galera, eu não sei se vocês fizeram isso, mas à medida que a live vai sendo compartilhada, as pessoas fizerem salas de vídeo, os comentários que entram nessas salas de vídeo eu acho que não aparecem aqui. Então, acho que até pedir desculpas aí caso alguém não seja respondido. E, de fato, né, isso que tu falou, ainda sendo bosta. Tem até o... Eu não sei se foi esse que tu falou, agora eu não lembro. O versículo lá de Romanos, que tem lá, é muito na embaixada também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Exatamente, cara. É. Exatamente. E tem um versículo que fala também a respeito disso, que é Romanos, Efésios 2, e fala que ele nos vivificou, estando a gente ainda morto em nossas ofensas e pecados, cara. E aí entra o que o Enoque falou. E a gente ainda tá no lamaçal lá, velho. A gente tá na nossa podridão mortos e no lamaçal do pecado. E ele trouxe vida, ele nos vivificou, ele trouxe vida de novo. Ele trouxe o ânimo, trouxe vigor. E aí nós fomos reconciliados com ele pela graça. E assim ele nos chama a essa ligação e essa intimidade com o Pai de novo. Sim, sim, mano. Eu não consegui abrir a revista aqui ainda. Mas, sim, essa questão da reconciliação, de fato, né, não, como a gente falou, né, não exclui, né, a questão do pensamento lá de Paulo da graça e das obras, mas de fato é uma expansão, como você falou, né? Uma está totalmente ligada à outra. Cadê? O Enoque escreveu aqui de novo. Romanos 8. Releva a máxima da redenção e seus efeitos escatológicos, mano. Toda a criação é afetada pela redenção. É até aquilo que a gente falou na lição passada. Na lição passada foi o Cristo Cósmico? É isso aí. Que a gente estava naquilo, né? Foi só os homens ou foi a natureza junto? Foi as coisas junto? De fato, mano.
porque até vocês até botaram lá que a natureza ela geme com dores de parto, algo assim. Tudo foi afetado pelos erros do lado do Éden, né? do homem, né? Deixa eu até ver eu tinha visto um texto aqui, deixa eu ver se era esse aqui que eu peguei. Romanos 3, 23. No amor de Deus, são justificados. Que a gente estava falando da graça, né? Tem aqui o Romanos 3, 23, que a gente falou agora. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Show. Resumindo, né? Aquela, para ser bem repetitivo, ele fala aqui bastante, que é até o que leva muita gente a pensar que Paulo só fala disso, da graça, né? E o que não falta é isso que a gente leu agora aqui. Mas aí nessa questão da reconciliação está totalmente ligado, porque a gente só é reconciliado justamente pela graça, né? Porque ele permitiu essa reconciliação, como até via, ele abriu essa porta, né? Mesmo nós não merecendo, ele abriu essa porta, nos deu essa ponte direta entre nós e ele, para a gente poder se reconciliar com ele, apesar de tudo que nós fizemos, porque puramente por nosso esforço, como a gente sempre fala, nada poderia ter sido feito, né? Exatamente. Aí o Enoque colocou uma pergunta aqui, ó, se é pela graça, quais as consequências práticas na vida? Acho que a gente já parte para esse momento prático aí. E, cara, voltando um pouquinho, a gente vai ver, por exemplo, no versículo 14, vai falar que o amor de Cristo nos constrange, que julgando que um morreu por todos, logo todos morreram. E o 15 fala, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E, cara, no momento de conversão, no momento de conversão a Cristo, né, onde eu fui reconciliado, onde ele veio e buscou do lamaçal, cara, que um momento inesquecível, né? Porque a gente se percebe pecador, a gente se percebe merecedor, a gente se percebe a pior pessoa do mundo e ele vem com a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia e nos chama a viver esse ministério da reconciliação. E aí a gente vive, a gente fica apaixonado e a gente vive por amor essa proposta que ele coloca para a gente. Qual é a proposta que é colocada para a gente? De ser um embaixador. Embaixador de quê? Justamente desse reino, dessa mensagem que foi colocada para nós. E aí, até como que a gente vai transmitir essa mensagem só simplesmente a gente reproduzir? Não. É o mesmo amor que constrange a gente é o que nos leva a não viver mais pra gente. Como se fosse um ato de gratidão mesmo, sabe? E é um ato de gratidão, de reciprocidade, vamos colocar assim, né? Onde ele nos deu vida e a gente dá a vida para ele ser glorificado através do nosso dia a dia, sabe? Através das coisas que a gente faz. Aqui, ó, o Enoque falou, se seria viver os frutos do Espírito levando essa palavra útil. Exatamente. Foi mal, foi isso. Exatamente, cara. Só que aí entra a ideia. O que são os frutos do Espírito? É aquilo que o Espírito trabalha no nosso coração, né? Aquilo que ele vai transformando na gente. E como a gente é transformado assim, por essa comunhão. E através desse amor, onde, como a gente falou, não é um sentimento. A gente não sente o amor, mas é uma decisão. Onde a gente decide viver por Deus, por Cristo, né? A gente decide dar a nossa vida por Cristo quando a gente tem aquele ato lá de reconciliação, de a gente aceitar Jesus, como a gente costuma falar.
E nesse momento começa essa representação, né, esse papel de embaixador, e aí vivendo por esse amor sendo transformado pelo Espírito. E assim exalando essa graça, esse ministério de reconciliação às pessoas que estão à nossa volta. Então, o amor que nos constrange nos faz amar a Cristo e viver por esse amor que ele demonstrou para a gente. Ele vai mostrar para a gente que esse amor e essa reconciliação é que todo o perdido precisa encontrar e que todo perdido espera, é que todo perdido quer encontrar. É o vazio que todo homem tem. E quem Sim, pode preencher esse vazio é só Deus, né? sim. Sim, e isso que tu falou é interessante, como, né, demonstrar isso para as outras pessoas. A gente tem, né, o falar, a gente pode falar, né, de Cristo para as pessoas, mas muito mais que isso, como você falou, é a gente demonstrar, né? A gente demonstrar que nós recebemos algo que nós não merecíamos, né? Como você falou, exalar esse amor, exalar o ministério da reconciliação, né? Poder demonstrar que ninguém é santo demais, ao mesmo tempo que ninguém é ruim demais, como você falou dos extremos, né? Ninguém é tão santo ou tão ruim que não possa receber, né, essa reconciliação. Ninguém é tão santo até porque santo só ele, né? Só Cristo. E até um outro texto que eu separei aqui falando nisso. É 1 João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Conhecido também. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, a sua palavra não está em nós. Ou seja, tudo vai começar pelo arrependimento, né? O que eu posso fazer? Reconhece que você, como o Enoque falou aqui, reconhece que você é um bosta, né? Reconhece que você é um pecador, que você não merecia nada que você está recebendo. E ainda falando da vida prática, que o Enoque colocou aqui, sempre quando a gente fala muito de graça, a gente entra naquela pergunta: então eu posso fazer tudo agora, né? Já que eu posso aloprar, já que, né, eu fui salvo. Não. Se você faz isso é porque não foi entendida a mensagem, né? Porque aí isso tem que gerar uma questão de responsabilidade. Exatamente, cara, essa é a palavra. Eu tava pensando aqui, falando desse tema, a gente corre um risco aí de cair nesses dois extremos, como você falou, de achar, então eu fui salvo, o amor de Cristo não me constrange, então eu vou fazer tudo, cara, eu vou fazer tudo por esse amor e caramba, e eu vou ser o cara top de linha, e todo mundo vai ver o meu rosto brilhando no escuro, porque eu vou ser o cara, porque esse amor de Cristo me constrange, caramba, não. Vamos frear um pouquinho isso aí. Tu não é tão bom assim, não, calma aí. Exato, exato. E Jesus Cristo resgatou a gente porque a gente era um bosta. E a gente ainda tá um pouquinho bosta. O que tá acontecendo? A gente tá no processo de santificação, velho. Então quer dizer que ainda a gente vai dar murro na ponta de faca, a gente vai errar, a gente vai falhar. E a gente não vai ser um super saiyajin, não. E aí tem a galera que acha que pelo fato da gente não ser o super saiyajin, da gente não ser o brabo, a gente pode avacalhar o plantão. Então vamos fazer o que der na telha, é isso aí, velho. E também não é isso. Também não é isso. Cristo ele nos chamou pra gente viver, como você falou, de forma irresponsável. É uma vida que, cara, é uma palavra que tem mexido comigo bastante. É uma vida de coerência, cara. Coerência. O embaixador, por exemplo, o que se espera de um embaixador do Brasil na Inglaterra? Que ele preste serviço com coerência, com responsabilidade. Ele seja um representante do Brasil. E eu lembro muito de um momento lá onde eu tive que explicar isso para crianças de 9 anos, 10 anos, baseado no momento de estudo bíblico lá, velho. E isso mexeu comigo porque é uma responsabilidade do cara fazer aquela parada ali.
ele não pode ser desleixado nem ser muito perfeccionista, porque se ele for muito perfeccionista, ele vai falar, caramba, tem que fazer isso melhor, 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 tem que ser melhor e tal, ele vai focar só no que ele tem que ser, e não no que ele tem que fazer. E aí o cara que é desleixado, ele não vai ligar para nada, na verdade. Ele vai viver da forma que ele quer. E aí, Jesus Cristo, através dessa reconciliação, ele chama a gente a viver dessa forma responsável, onde a gente é falho, a gente erra, mas a gente não pode se entregar a esses erros, porque existe uma responsabilidade sobre a nossa vida de levar essa mensagem da reconciliação às pessoas. E levar essa mensagem de reconciliação às pessoas requer abnegação, requer entrega. É o que a gente falou no versículo anterior, lá no 14. De uma forma que a gente ama a Deus e a gente não escolhe mais viver para nós, mas viver para Ele. E aí, esse tipo de responsabilidade na prática que a gente precisa para ser esse embaixador que propaga essa mensagem de reconciliação. E aí, como a gente faz isso? Através da transformação que Deus faz em nós e vivendo em amor. Vivendo não esse amor que as pessoas falam de amor sentimental, mas desse amor que decide certos tipos de coisa que às vezes até, vamos colocar assim, prejudicam, ou você acha que prejudica de alguma forma a você, mas que para um bem maior e é para o próximo ter essa revelação, para ele ter acesso a esse ministério de reconciliação. Sim. A gente falou da responsabilidade. Tu já viu Homem-Aranha, né? Aquilo que o tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente recebeu esse... Nós fomos reconciliados, como a gente falou, sem merecimento algum. A gente vai avacalhar ainda? Cara, né? A gente vai... não, agora eu tô com a consciência limpa, agora eu vou aloprar, vou fazer tudo. Não, justamente pelo fato. É até que a gente fala, né, que... então as obras não são importantes? São. Mas elas não vão te levar à salvação, elas têm que refletir a sua salvação, né? Você faz justamente porque você sente aquela vontade pelo fato de que você foi reconciliado sem nenhuma... Não vou falar sem nenhuma explicação, porque tem explicação, mas sem merecimento algum. Então ainda vai jogar tudo pro alto e achar, não, agora eu tô livre, agora eu faço tudo de consciência limpa, porque Jesus vai me perdoar, né? Enfim, é o que a gente sempre fala quando a gente dá essas lições de graça e obras, né? A gente acaba falando muito disso aqui, porque como a gente falou, essa questão da reconciliação está completamente ligada, né? Porque nós fomos, pela graça sois salvos, então automaticamente eu também considero que essa reconciliação aconteceu também justamente pela graça, né? e tu tocou uma parada interessante aí, que foi do Homem-Aranha, cara. O último filme que assisti foi o Aranha Verso. Não sei se você chegou a ver. Não assisti, não. Muito bom, muito maneiro. E tem um vídeo, acho que pode falar daqui, acho que pode, do Mundo Cópia. Não sei se você já ouviu falar desse. Mundo Cópia. Uma coisa no Facebook, um canal no Facebook, que ele fala sobre esses filmes, ele faz uma leitura. E, cara, você falou do Homem-Aranha, lembrei do que ele falou e é real. E a gente pode usar o exemplo aqui do Miles Morales, acho que esse é o nome dele. Por nome eu conheço. Esses nomes eu conheço. Só não vi os filmes. Só ouvi todos os nomes quase. Não vi os filmes. E aí ele é picado lá, né? Que tem aquela história de que ele é picado pela aranha, caramba. E aí ele percebe lá os superpoderes, aí ele encontra a galera e percebe
o que ele representava. Ele teve um encontro com a galera e percebeu que ele seria aquele que ajudaria a galera a voltar para os seus universos, né? E aí, de primeiro momento, ele se sentiu um cara que ele achou que não ia dar, não conseguir, porque ele estava tentando desenvolver os poderes, cara. Ele estava tentando desenvolver as paradas que ele precisava para salvar aquela galera. Só que ele estava tentando só ele, né? Ele, não é possível. Ele tentou pular de prédios, caramba, e não deu certo. E chegou um momento que a galera tentou ajudar ele, só que ele não conseguiu e a galera se frustrou e ele também se frustrou. E aí ele começou a cagar. Ele, já que eu não sou mesmo, então eu vou sumir, e é isso aí. Só que aí, em um momento lá, ele percebeu esse senso de responsabilidade. Ele percebeu, acho que foi depois da morte do tio dele, aí ele percebeu esse senso de responsabilidade que ele teve e assumiu e vestiu a armadura que ele precisava vestir. E aí ele começou a dominar os seus poderes e conseguir chegar ao objetivo que ele tinha. E no final, caraca, dando spoiler, mano. Foi mal. Eu não ligo, não, cara. Não sei se tem alguém aí que liga pro spoiler, mano. Pode falar. Caraca, desculpa aí, velho. Mas já foi, agora já é. Agora assista esse filme se você ainda não assistiu, é maneiro. É um programa aí pra quarentena. E aí ele chega lá no um momento em que ele precisava mandar a galera de volta e ele conseguiu. E ali ele percebeu que ele não é que ele era bom, mas a responsabilidade que ele tinha para fazer, ele tinha conseguido cumprir. E essa é a parada que a gente precisa fazer, cara. Não é a gente achar que a gente, pelos nossos esforços, que a gente vai conseguir trazer almas, que a gente vai conseguir converter, que a gente vai colocar na cabeça das pessoas esse mistério da reconciliação, ou que a gente vai, pelas nossas obras, nos justificarmos diante de Deus, e Deus vai achar, vai olhar pra gente e falar, ai, caramba, que bonitinho que o Edgar é para essas obras que ele fez. Não, não é isso não, velho. Porque o que tinha para ser feito já foi feito, que Jesus morreu na cruz em sacrifício para nos reconciliar. E só que aí, pelo fato da gente, como a gente falou, pelo fato da gente não ser essas pessoas que tenha que Deus vai olhar para as nossas obras e falar, ai, que bonitinho, Edgar, como você é um cara bom, não. Mas isso não deve parar a gente. Não deve acontecer o que aconteceu lá com o Miles Morales, que achava que não ia conseguir isso só porque ele não conseguia fazer pelas próprias forças. E aí ele entendeu a responsabilidade que havia sobre ele. E aí é esse ponto que a gente precisa entender, que você falou. Essa reconciliação, ela precisa gerar alguma coisa em nós, nos seus filhos. E é essa maturidade que a gente vem trabalhando em responsabilidade. A natureza guarda, vai ser maçante, cara, a gente falar disso, mas é A necessário. natureza guarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Isso aí, exatamente. Com grande expectativa, velho. Com grande expectativa a manifestação desses filhos. E é importante a gente vestir essa roupa da responsabilidade, a gente sair dessa imaturidade e entender qual o objetivo maior que a gente tem lutado. Qual o ideal? Por que, pelo que a gente morreria? Porque aí, quando a gente entende pelo que a gente morreria, a gente passa a viver por isso, entende? E o evangelho de Cristo, esse evangelho de reconciliação, deve ser algo pelo que a gente morreria. Show. Galera, pode comentar aí, tá? Qualquer ponto de vista que vocês tiverem aí, comentem aí. Tá aberto os comentários, hein? Beleza? Compartilha com todo mundo aí para todo mundo assistir. Enfim, final dos avisos. Show, cara. Eu tava tentando lembrar de algum exemplo mais aqui, mas porque a gente tava falando, né, dessa questão dos extremos, né? Eu não sei se eu li isso nessa revista ou foi em outra, de que ao mesmo tempo que a gente vê que Deus ele não
a gente, né, sem nos reconciliar, temos uma inimizade com Deus, justamente por causa do pecado. Ao, óbvio, ele é justo. Calma aí, que o Alan escreveu aqui. Já continua. Quando somos reconciliados por intermédio de Cristo, seu amor e seu espírito transformam nossas vidas, ao ponto das pessoas ao redor ver que existe algo diferente em nós. Jesus faz a luz dele brilhar em nós, ao ponto do mundo notar que em você há algo diferente. Por isso temos que estar preparados para falar ou até mesmo dar o testemunho com nossas atitudes, que também é uma forma silenciosa e poderosa de pregar a palavra de Deus. Verdade, eu até, não sei se eu falo isso porque eu sou muito tímido, mas eu acho que as atitudes elas ainda valem mais, porque falar é muito fácil, entre aspas, né? Falar, a gente fala, né? Óbvio que falar é importante, claro, mas não adianta eu falar uma coisa e depois tá com a vida toda errada, fazendo. É a pessoa que prega o que não vive, né? Justamente as atitudes, elas são, como você falou, uma forma silenciosa e poderosa de pregar a palavra de Deus. Porque muitas vezes você pode nem ter falado com a pessoa direito, ou não ter muita intimidade com ela, mas ela vai ver algo diferente em você justamente pelas suas atitudes. Por você não concordar com determinadas atitudes que você vê no seu ambiente de trabalho, da faculdade. Nem que ela vá para você perguntar por que você não gosta disso. Tá todo mundo, né? É justamente aí que a pessoa vê que tem alguma, nem que ela fale, tem alguma coisa estranha aqui, né? Mas ela vai ver essa diferença de uma forma ou de outra. E a ideia, cara, é mostrar esse caminho diferente, né? Que o mundo está vivendo, essa contramão. E mostrar, como você falou, através da nossa vida, que é possível e que isso é bom, sim, é maravilhoso, sim. Só que aí a gente entra naquela parada da gente não se achar, da questão do perfeccionismo. A gente vai falhar nessa correria. Que a gente, cara, a gente vai dar uns moles, sim, velho. Infelizmente, a gente vai dar uns moles, a gente vai vacilar. Só que qual exercício que a gente precisa praticar diante dessas paradas? Diante dos moles que às vezes a gente dá na nossa família, no nosso trabalho, sei lá, no relacionamento com os nossos amigos. Qual é a ideia que a gente precisa ter para vencer isso tudo e se aperfeiçoar a cada dia? Paulo vai dar um conselho não, ele vai falar o que ele faz, né? Que ele faz o seguinte: esquecendo das coisas que passaram, ele prossegue para o alvo que é o prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo. E a ideia do esquecer aqui não é apagar a memória, sabe? Mas é não deixar que aquilo te paralise, deixar que aquilo te acuse e te faça parar, te faça inerte. Mas a ideia é que você vai esquecer que aquilo te martiriza, né? Não vai deixar aquilo te martirizar e vai continuar para o alvo. Você vai continuar correndo aquilo que você estava fazendo, correndo da forma que você estava correndo, não por um troféu, não por reconhecimento, mas para a gente aperfeiçoar cada dia e chegar à soberana vocação. E esse é o exercício que precisa ser diário. Se a gente focar no que a gente tem como objetivo, como prioridade, como o nosso foco e correr sem deixar que nada nos paralise, né? Com certeza. Tu falou do foco, eu até lembrei, acho que, de uma pregação que o pastor deu. Tu falou do atleta, né? No caso, ele almeja a medalha e tal. Mas aqui a questão é do foco, né? O foco do atleta é a linha de chegada, né? Tem um monte de câmera aqui, um monte de gente gritando. Mas o foco dele tem que ser a linha de chegada, porque senão ele
Ele vai tropeçar, ele vai invadir a raia do outro cara. Ele almeja uma conquista, uma medalha, um troféu. A gente tem que manter nosso foco em Cristo, né? Apesar de tudo que está acontecendo aqui, né, ao redor aqui, tem que manter nosso foco em Cristo. Só tomar muito cuidado com isso que eu estou falando agora, para muita gente não achar que o crente tem que ser assim, igual um cavalo. Olhar só assim. Mas, enfim, isso é assunto para outra lição. Vai se expandir muito. Enfim, manter o foco em Cristo apesar de todos os problemas, porque, como a gente falou na questão da reconciliação, fomos reconciliados e sem merecimento, e agora nossa responsabilidade é justamente exalar essa reconciliação, né? E mostrar para as outras pessoas que isso é possível, né? Como até estava falando aqui antes de eu ler o comentário do Alan. Tem os extremos, a gente não pode achar que ao mesmo tempo que a gente foi reconciliado, a gente pode fazer tudo que a gente der na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que Deus é um Deus destrutivo, que agora não vai me querer mais porque eu já fiz muita coisa e ou eu não mereço isso, ou eu não sou capaz, enfim. Eu até estava tentando lembrar de um exemplo aqui. O mais próximo que eu consegui foi do Capitão América. Ele era um moleque magrelo, mas que cismava que queria ir para a guerra. Lutar na guerra, né? Todo mundo sabe a história, não é mais spoiler o que eu vou falar aqui. Pô, até acabou a saga, o cara até saiu. E, assim, ele queria, porque queria, né? Fazer e lutar na guerra, né? Ninguém dava atenção para ele, né? Até que, enfim, todo mundo conhece a história, né? Teve o cara lá que tava testando um soro maluco aí, que acho que muita gente quer, né? Para ficar musculoso, do nada. Enfim, a questão é, aquele moleque lá que muita gente achava que não ia dar em nada, tinha até, acho que, problema respiratório, que falava lá. Enfim, o cara foi pra guerra, virou Capitão América, liderou o pelotão. Enfim, história todo mundo conhece. A questão é, como a gente sempre fala, ninguém é mais ou menos digno aqui, né? Todos têm a possibilidade da reconciliação, todos que aceitarem a mensagem, obviamente, deixando isso bem claro. O esforço que você tem que fazer é esse de aceitar a mensagem. Óbvio que depois a gente falou, tem a questão da responsabilidade com isso tudo. Mas não se compra a salvação. Não se compra essa reconciliação. Foi Deus, por iniciativa própria, que abriu essa porta através do Filho dele. E até o Alan botou aqui, o ladrão da cruz é um exemplo. Verdade. Tinha um outro cara lá zombando, se tu é filho de Deus, sai dessa cruz, né? Algo assim, ele falou. Aí o outro lá mandou ele calar a boca, e depois Jesus falou que estarás comigo no paraíso. E ela, a gente tem até o último momento. É bom que não espere até lá, né? Porque ninguém sabe quando vai ser. Mas a gente tem todas as oportunidades de obter essa reconciliação, né? Estávamos nós nesse estado de inimizade e Deus, da sua infinita misericórdia, por iniciativa própria, foi lá e nos ofereceu essa possibilidade do perdão. E não é aquele perdão igual muitas vezes a gente faz aqui com as pessoas, não, que a gente fica, eu perdoei ele, mas eu não esqueci, não. Eu ficar com o pé atrás aqui, porque, sei lá.
Não, é um perdão verdadeiro que, de fato, está disponível a todos aqueles que estiverem dispostos, como o Enoque falou lá em cima, a reconhecer que somos uns bostas. Né? Eu gostei, valeu, Enoque. Gostei. É isso, cara. Segue aí. Vai, vai. Resumindo o que você falou, que a gente estava em inimizade com Deus pela queda, e Jesus Cristo se ofereceu, veio como homem e sacrificou na cruz, reconciliando assim o mundo e nos deu essa possibilidade esse novo relacionamento com Deus. E depois que a gente recebe isso e nos tornamos filhos de Deus, e aceitamos a proposta, né, e passamos a viver essa vida, existe essa responsabilidade. A gente vai ver lá que quando Jesus ressuscitou, ele falou, olha só, antes de ele morrer, fiquem aí 40 dias aí esperando, fiquem alguns dias aí, eu nem lembro se é 40, fiquem uns dias aí, vocês, em oração, vocês receberão o poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e aí vocês vão começar a fazer uma coisa que é extremamente importante, que é o testemunhar. E essa é a ideia. Deus deu essa mão amiga não só para salvar a gente, para salvar o Edgar, mas para esse Edgar que foi salvo ser um porta-voz dessa mensagem de salvação, dessa mensagem de reconciliação. Então, automaticamente, quando você se torna um filho de Deus, você já é responsável por divulgar, por explanar, manifestar, por ser um representante dessa mensagem de reconciliação. E quando a gente vive dessa forma, cara, Deus chama a gente para viver de uma forma que não é covarde, mas uma forma de botar a cara, de vestir a armadura e ser aquilo que o pai espera, que a natureza guarda aí, que nós sejamos, né? Sim, sim. Imagino que estejamos. Eu até agora não consegui abrir a revista aqui, mas a gente está seguindo. Imagino que estejamos já caminhando para uma conclusão, mas tudo que foi falado aqui, por sinal, vocês falar de novo, comentem aí, por favor, visão de vocês, qualquer coisa que vocês queiram falar, quem está de olho aqui. Calma aí que eu estou só procurando a lição aqui. Tá. Jesus, a mão amiga de Deus. Eu tinha achado agora aqui. Ah, tá, aqui. O autor da revista, ele conta até uma história interessante aqui, que uns soldados japoneses, né? Tu viu, né? Eles foram capturados numa ilha aí em 1965. Mas eles ainda achavam que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, sendo que a guerra acabou 20 anos antes, em 45. Eles estavam lutando uma guerra que não estava mais acontecendo. Não, Alan, senti falta da música no início. Alan, acabo não botando música aqui, eu não tenho... é porque geralmente eu faço a live pelo celular, não tenho costume. Eles estavam lutando uma guerra que não estava mais acontecendo. E onde eu quero chegar com isso? Muita gente hoje, como a gente falou, que ainda não, né, se regenerou com Deus, ele até bota aqui, o homem que está em pecado, ele não é um coitadinho, ele é um rebelde contra Deus. Ou seja, são pessoas que ainda estão, teoricamente, lutando essa guerra contra Deus, sendo que a guerra já foi finalizada depois lá do sacrifício. Como foi dito, a porta da reconciliação está aberta. Essa lição dava para fazer um apelo quase em culto, né? Você quer se reconciliar com ele nos comentários. A
porta da reconciliação está aberta. Então, assim, não tem mais porquê as pessoas... Acho que a gente já falou isso em algumas lições. Algumas pessoas acham, não, mas eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Não, Deus não vai me querer, algo assim. Não é assim, cara. A porta, ela está aberta a partir do momento que Deus enviou seu filho para morrer onde nós deveríamos ter morrido, né? Na cruz. Aqui onde a gente leu diz que ele se fez pecado por nós, mas se eu não me engano, se eu tiver enganado, alguém nos comentários ou você, Edgar, me corrija, eu acho que algumas versões diz que ele se fez pecador por nós. Espero não estar falando uma heresia aqui. Eu acho que em algumas versões é dito isso. Ou seja, morreu no nosso lugar, carregou todos os pecados de Cristo. O Felipe tá virando pentecostal. Essa é boa. Bruna morreu de rir aqui agora, hein, Enoque? Pelo amor de Deus. Tô não, cara. Esse cargo eu deixo pra você. Esse cargo eu deixo pra você, né? Até me perdi. Essa porta tá aberta, cara. Não tem mais que ficar achando que não é digno de receber, que ao mesmo tempo que ele não compactua com o pecado, ele te recebe de volta. Ele é justo, óbvio, as consequências vão vir, mas ele te recebe de volta. Segue aí que daqui a pouco o Enoque vai falar que eu tô rodando aqui. Eu acho que aí a gente já pode caminhar para o final. Aqui, Enoque, esse é trabalho da Bruna, tô gostando. Foi mal, tirei a concentração. Era a voz dela que tu tava ouvindo aqui, Enoque. Tu comentou aí. Ai, pai. Aí, ó. Fala aí, já foi mal. Tô até com calor agora. Aí, é o fogo, mano. É o fogo. Mas é isso, mano. Fala isso. Essa reconciliação que Cristo dá, essa mão amiga. Aí tá muito atrelado que a gente vai falar na próxima lição, né? Que é a culpado ou inocente, se eu não me engano, né? A próxima lição. Que fala um pouquinho também sobre a história dá uma pincelada na história do Lutero lá, Luterão, nosso parceiro. E aí vai complementar o que a gente falou hoje. E como a gente deixou claro que o que Paulo pregava como principal mensagem era dessa da reconciliação. E essa mensagem da reconciliação, ela chama a mensagem da justificação pela fé, da gente se lançar e viver por fé aquilo que Cristo tem proposto para a gente aí, né? É isso, meu parceiro. Com certeza, é isso. Show, galera. Mais uma lição para vocês aí. Espero que todos tenham acompanhado até o final. Quem ficou até o final, quem for ver depois. Agora eu vou falar o que eu ia falar antes. Todas as... Não todas ainda. Nossas EBDs anteriores estão, além de estarem aqui no Facebook, a gente está colocando ela lá no YouTube também, no nosso canal. Eu vou compartilhar isso aqui depois na página. Aí se inscrevam no nosso canal também, tá? A gente está colocando tudo lá, tá aqui também. Avisos. Não percam nossas programações da semana. Terça e quinta com o Edgar e com o Enoque, a gente tem live lá no Instagram, 8h30 da noite, toda terça e quinta. Vocês estão falando das parábolas, né? As parábolas. Parábola quinta é livre. Ah, tá. As quintas das parábolas, as terças, tempo livre. Tema livre. E nas sextas, a gente está soltando uns vídeos aí de devocional gravado pelo pessoal, pela nossa galera aí, que a gente vai gravar mais, inclusive. E não esquecendo que isso agora é a programação da nossa igreja, a gente tem o Congresso de Famílias essa semana. Vai ser ao vivo. Eu sei que vai estar ao vivo no YouTube, no canal da igreja, e se eu não me engano, vai estar na página da igreja também. Teremos 2 jovens da Ative pregando lá, o Enoque e o Alan estarão lá. Mas assistam todos, a gente postou aqui
o cronograma na página. Então estejam presentes aí. E domingo que vem... Esqueci de alguma coisa, Edgar? Lembro de alguma coisa? Sábado aí, sábado, o Enoch faz as lives aí, tem feito com alguns pastores sobre Enoch faz o que o Enoch faz no perfil dele. Mas a gente... tem todo sábado aí, tem umas lives aí que o Enoch tá fazendo com uma galera bem top aí. Então, para você que está chegando, caso você esteja chegando agora aqui, somos da Juventude Ative, tem que fazer o merchan, né? Somos da Juventude Ative, da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Eu sou o Felipe, esse aqui é o Edgar, nós somos professores da EBD, estejam muito bem-vindos aqui. Peço que curtam nossa página, sigam nossa página no Instagram e estejam sempre presentes aqui para vocês não ficarem sem esse alimento bíblico, ainda mais nesses períodos de isolamento. Quando estiver nossas lives aí, assistam. Tem nada melhor para vocês fazerem na internet, não. Cara, Enoch pediu para dar uma ênfase aqui nas parábolas. Galera, toda quinta, 8h30 da noite, no Instagram. É no Instagram, não é aqui. Nosso Instagram, @ative SIBG, de Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nosso Instagram. Fala aí. E o legal da gente dar essas parábolas de que a gente vai perceber que, cara, é super contemporânea, né? A gente vai traz exemplos bem práticos e a gente vai perceber que é super contemporânea. E a sabedoria de Jesus é sinistra. Então, se você quer aprender mais um pouquinho, quer ter mais esse acesso a essa contemporaneidade dessas parábolas, não que a gente seja os brabos, não, mas, cara, Deus tem falado coisas muito tops pra gente. Vocês são brabos mesmo. A gente tem que compartilhar esse colocado, velho. É com imenso prazer que a gente faz isso, de verdade. Show. Então, mais uma vez falando aqui, que a Enoch pediu para dar uma ênfase, toda quinta live lá no Instagram falando sobre as parábolas de Jesus. Terça tem também, mas temas livres, mas toda quinta é série sobre parábolas. Beleza, galera? E nessa semana o Congresso de Famílias, né? Para não esquecer aqui. Show, galera. Fiquem por dentro de tudo. Quer falar mais alguma coisa, Edgar? Não, só encerrar com aquela nossa frase que não pode faltar. Show. Galera, não, senão Enoch não vai, senão tem que falar, né? Porque Enoch gosta. Enoch gosta que fale. Galera, ative sua vida. E é isso aí, galera. Acompanha a gente. Até domingo que vem. Abraço, fiquem com Deus. Valeu.